Hiperfocus volume 4. Se até esse ponto você acha que autista só tem hiperfoco em coisas esdrúxulas, em coisas de consumo, em coisas inalcançáveis, estapafúrdias, ridículas, estúpidas, então que tal alguma coisa bem autista para o conceito médio da pessoa mais leiga entender? Hoje eu vou falar de um hiperfoco que permeou boa parte da minha adolescência, boa parte de coisas que eu cresci vendo, tanto na casa de parentes quanto na casa dos meus próprios pais. Hoje eu vou falar sobre eletrodomésticos, aquilo que todo mundo tem, todo mundo usa e adultos não entendem porque crianças ou mesmo outros adultos como eu são tão fascinados por essas coisas que facilitam tanto a nossa vida. Bora lá. Olá, mundo! A série Hiperfocos está de volta e dessa vez nós vamos tratar o hiperfoco daqueles que qualquer pessoa leiga no assunto vai concordar que isso é de fato uma coisa muito de autista, né? Porque eu já abordei o meu hiperfoco em carros, meu hiperfoco em videogames, esses sendo meus mais característicos hiperfoco, mas também tem um outro hiperfoco muito notável e que eu deveria vir falar aqui com vocês antes. Eletrodomésticos. Sim, eletrodomésticos. Fogão, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, secadora. Todas essas coisas sempre me fascinaram desde criança, porque ali tinha um monte de coisas que me interessavam. Água, rodas, barulho, motores fazendo coisas se mexerem. Isso sempre me encantou. A minha mãe pode falar por mim. Sempre que ela punha a roupa para lavar na máquina, eu estava ali do lado só vendo a máquina funcionar. Era aquelas Brastemp de ferro antigas que tinha uma cascata do lado que era o filtro e o agitador preto e elas ficavam agitando a roupa de um lado para o outro e aquilo ali simplesmente me encantava. Eu punha uma banqueta, subia só para poder ver a máquina funcionar. Hoje em dia temos modelos aí muito avançados que fazem de tudo, algumas até secam. E esse tipo de coisa sempre me encantou. Fora das máquinas de lavar, também me encantava a geladeira, me encantava o fogão, me encantava micro-ondas. Esse em especial porque micro-ondas era uma coisa nova quando eu já era nascido. E era muito diferente as pessoas ver aquele tanto de botão que você só tocava, não era botão que você apertava e a tecla afundava. Era diferente, aquele barulho, aquela vibração e uma ventoinha soprando atrás e de repente a nossa comida estava quente em menos de um minuto. Sempre me encantei por essas coisas, sempre. Quando eu ia na casa de tios, quando os meus pais me levavam na casa de tios, sempre tinha ali um elétrico que os meus pais nunca tiveram e aparentemente eles nunca tiveram vontade de ter. Lavar-louça. Pô, vamos concordar aqui que todo mundo odeia lavar louça. Todo mundo. Até a pessoa mais fanática por limpeza odeia lavar louça. O servicinho degradante. Tem que colocar a mão na gordura, na água gelada, pegar uma esponja e colocar detergente em cima, sabe? É universal isso aí. Podemos dizer que essa não é uma coisa exclusiva do autismo, é uma coisa que todo ser humano Nossa, até gaguejei, a dicção até falhou. Todo ser humano minimamente racional odeia lavar louça. Eu sei que eu não estou sozinho nessa. Vamos nos unir aqui. E os meus tios sempre tiveram lava-louça, meus pais nunca tiveram. E eu cheguei ao ponto de importunar uma tia minha, fazer uma tia minha perder a paciência comigo, só porque eu queria ver a lava-louça funcionar. Eu era louco para ver a lava-louça funcionar. Só que ela só funcionava fechada. Aquelas grandonas que fica no chão, de 12 serviços para cima, e ficava lá. E a única coisa que ela fazia era barulho. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo, não tinha ideia do que era. Quando ela colocava a louça dentro, eu só via que era tudo branco por dentro, tinha umas grades para apoiar os pratos e uma hélice lá embaixo que aparentemente girava aquilo e a louça ficava limpa. E sempre me encantou, me encanta até hoje. Um dos meus grandes sonhos aqui para minha casa, de realização aqui para minha casa, é justamente ter esses eletrodomésticos para poder deixar esse meu hiperfoco saciado. O único que falta é efetivamente a lavar louça. Inclusive,
nessa fase adulta já, que eu não tenho a mesma inocência de criança que eu tinha para poder encher o saco dos meus tios, para poder ver certas coisas funcionar, acabou tendo o advento desse negócio maravilhoso, que alguns gostam, outros odeiam muito, chamado YouTube, e naturalmente surgiram canais que mostravam eletrodomésticos funcionando. E eu adoro esses canais de montão. Quando eu entro num canal como o do Fernando Risse, ou Hugo Fiore, ou aquele Emanuel Lavadoras, eu vejo eles como heróis, sabe? Pessoas que estão realizando uma coisa que eu sempre quis na minha infância, que era ver todos esses modelos de máquina de lavar diferente funcionando, esses modelos de lavar louça diferente funcionando, como é que funciona essas geladeiras que tem botão na porta. Então eu tenho esse respeito tremendo por esses caras, porque eu abro o YouTube e toda vez que eu preciso de um conforto, que eu preciso me regular, eu não vou para esses canais de ASMR, de meninas falando baixinho e arranhando o microfone, não. Eu abro um canal de um cara que está mostrando como é que funciona a máquina de lavar, como é que funciona uma lava-louça, como é que funciona uma secadora. É esse tipo de conteúdo que me agrada quando eu preciso relaxar, quando eu preciso me regular. Eu me situo muito nisso. Teve um comentário recente no meu último vídeo sobre hiperfocos, que foi hiperfocos sobre videogames, que teve um, vamos dizer assim, um amigo, né? Vamos ser respeitosos, né? Teve esse comentário desse meu colega. Eu vou colocar aqui, vou tampar o nome, obviamente, mas vocês podem ir lá ver. Ele está público, eu não deletei. Eu deixo a crítica lá mesmo. E ele comentou sobre hiperfocos de autistas como eu, que somos independentes e funcionais, a gente ter hiperfoco nessas coisas estapafúrdias, nessas coisas de criança, nessas coisas infantiloides, nessas coisas estúpidas, supérfluas, que não importa para a vida de ninguém, que o cara só está falando que quer um carro porque ele quer ter aquele carro. É sempre bom reforçar isso. Eu falei que vou reforçar isso em todos os vídeos da série Hiperfocos e aqui vai mais uma vez. Se não está causando prejuízo, não é hiperfoco. Eu expliquei nos 2 vídeos anteriores e no vídeo de introdução por que eu pensar tão obsessivamente em carros, videogames e agora eletrodomésticos me causam prejuízo, atrapalham na minha vida, causam ali um problema, causam ali uma limitação que não deveria existir. Quando eu era criança, eu não tinha discernimento que eu tenho hoje para perceber que eu deixei a minha tia muito irritada quando eu pedi para ela me mostrar como funciona a lava-louça. Eu não tinha discernimento para poder ver que ela tinha ficado furiosa e que se não fosse por ela ser minha tia, se ela fosse a minha mãe, ela já teria me dado 3 tapas na cara. Eu não tinha esse discernimento. Hoje que eu sou adulto, eu vejo que eu causei ali um constrangimento na casa dos outros, que eu estava agindo feito uma criança mimada. Só que como eu vou explicar isso para minha tia agora, que eu sou adulto agora, que se passaram tantos anos, décadas praticamente. Então, além de eu criar essa vergonha para com os meus parentes, também cria um outro hábito que eu tinha há muito tempo, que era de passear. Essa é mais específica para quem mora aqui em São Bernardo do Campo. Sabe a Rua Marechal Deodoro, onde tem vários comércios, várias lojas grandes aí? Era o meu fascínio entrar nessas lojas só para poder abrir as máquinas de lavar, mexer ali nos fogões, nas geladeiras, ver as coisas por dentro. E eu ficava envergonhado de falar para os vendedores ali, que estavam ali querendo fazer a venda deles, ganhar uma comissãozinha ali, porque é o trabalho deles. E eu explicar para eles, eu só estou dando uma olhada, sabe? Fica ali uma vergonha, né? Como é que eu vou explicar para eles? Como é que eu vou vir com a naturalidade de simplesmente levantar o meu CPT e falar para eles, não, é que eu sou autista e eu tenho hiperfoco. Não é assim que funciona e mesmo que fosse assim que funcionasse, eu ainda sentiria vergonha. Então, os eletrodomésticos me limitam pela minha vergonha e pela minha obsessão. Consegue entender isso? Eu mesmo reforcei aqui, eu não posso me dar o luxo de comprar uma lava-louça, primeiro por conta da minha situação financeira, eu tenho que priorizar outras coisas da minha vida, e também porque a minha cozinha está feia. Eu queria muito reformar a minha cozinha, eu queria deixar ela mais a minha cara, assim como já disse que ia pintar as paredes aqui do meu apartamento e ainda não pintei. Mas eu vou pintar, não se preocupem. E para isso eu preciso tirar da cabeça e botar esses objetivos mais importantes na minha frente. Eu, por exemplo, como eu falei no vídeo anterior, estou comprometido em buscar uma atividade física para poder
melhorar minha postura. Inclusive, eu tô com a postura toda errada. Tô endireitando aqui para vocês verem, para vocês cobrarem de mim que eu mantenha a minha postura sempre ereta. E para isso eu preciso de acompanhamento, pessoas me dando conselhos, pessoas ali me disciplinando, porque essa é a importância da terapia. Porque ter o hiperfoco em si não é ruim. O problema é quando você perde o controle. O problema é quando esse hiperfoco fica tão esfregado na sua frente que fica difícil para você pensar em qualquer outra coisa que não seja essa coisa que faz parte do seu hiperfoco. Então, sim, mesmo que o hiperfoco seja relacionado a uma coisa aparentemente boba, a uma coisa que a pessoa só queira ter por luxo, como por exemplo o meu Nintendo Switch 2, entenda, está causando prejuízo. Não, nunca esqueçam disso. Se faz parte do hiperfoco dela, está causando prejuízo em alguma coisa. Se não existe esse prejuízo, então não é hiperfoco. Aprenda a diferenciar. É muito importante que vocês tenham essa frase em mente. Se não está causando prejuízo, não é hiperfoco. Se não está causando prejuízo, não é hiperfoco. Aqui grandão na tela para vocês verem, beleza? Bom, então é isso. Mais um vídeo aí para a semana, para poder começar bem o mês de março, cabelinho cortado. E, como sempre, nosso roteirinho de final de vídeo. Se inscreve aqui no canal caso não esteja inscrito. Curta e compartilha com os amigos. Interaja nos comentários porque isso ajuda no impulsionamento do vídeo. Pode ser uma crítica também, um comentário negativo. Vai ajudar no engajamento do vídeo e o YouTube vai mostrar que mais pessoas querem assistir esse vídeo para poder dar a sua opinião, seja ela boa ou ruim. Se você tiver um bom coração, quiser ver esse projeto prosperar, quiser que eu tire o meu sustento, que eu consiga realizar esses meus sonhos relacionados aos meus hiperfocos, chave Pix aqui embaixo para você contribuir com o valor que você quiser. Pode ser 1 centavo. O importante é você ajudar e ter esse simbolismo de você ajudar esse projetinho. Você tem um nome creditado no final de todos os vídeos, beleza? Por último, me siga aqui nas minhas redes sociais para ter um contato mais direto comigo, conhecer opiniões minhas que eu não costumo manifestar aqui no YouTube. E a gente se vê na próxima. Até mais!